Natan MBC, como ter uma boa conversa? Nunca fique sem assunto. Fazer amigos, Beto quer fazer amigos, conversar com aquela menina, mas ele não sabe conversar. E o menino saiu pra cortar o cabelo e eu fico preocupadinho, porque só tá atendendo os amigos da noiva. Toda hora o cara chega na UPA, não tem esse atendimento. Ele tem medo de puxar um assunto, ele tem que tomar coragem por meses. E quando ele toma coragem, é um desastre. Esse clima tá muito doido, hein? Ah, nem pensava. Você tá maluco? Beto é tão interessante quanto um cone de Cara, eu trânsito. tenho muito medo de não saber conversar com as pessoas. Aqui na live, tudo bem, né? Eu converso de boa. Mas quando eu preciso conversar com alguém na rua, assim, ou quando eu vou no médico, o médico fica conversando, eu fico tipo, ai, será que eu tô falando merda? Alfredo! Quando Alfredo fala, todos escutam. Ele fala com todos imediatamente, sem medo. Milhares de pessoas querem ouvir ele falar. Ele é sempre o mais interessante de qualquer ambiente. Como ele conseguiu isso? 2024, as pessoas do passado achavam que a gente já ia ter carro voador, cura para o câncer, Esse vídeo faz 2 anos. exploração do espaço, mas aqui está você, vendo um vídeo Eu gosto de ver vídeo velho, não me julguem. de como conversar com as pessoas. Mas tá tudo bem, mano, eu entendo. Eu posso ter um canal do YouTube agora, eu posso falar com as pessoas agora, mas eu já fui tímido. Sim, eu não consegui apresentar um trabalho, tenho falar com tímido gente pra nova. caramba. Festa com gente que eu não conheço, nem me pagando eu ia. Mas hoje, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, conversar com os outros. E essa mudança eu consegui fazendo coisas simples, coisas que você pode fazer. Eu vou te falar o que você pode fazer desde o início, pegar coragem para chegar em alguém até o final, quais assuntos puxar, como conduzir uma conversa. O que você precisa entender é que ninguém nasce sabendo conversar. Como tudo na vida, essa é uma habilidade que a gente tem que aprender. E por que hoje em dia, principalmente, tanta gente tem dificuldade? Porque você tem dificuldade, é simples. Há Eu sinto pelo chat que vocês não sabem conversar, então prestem bastante atenção nesse vídeo. pouco tempo Peguem os seus caderninhos. atrás, fazer um amigo era um processo árduo, um processo difícil, onde você tinha que dividir experiências, conversar por horas, meses, semanas, realmente conhecer aquela pessoa. E hoje em dia? Hoje em dia é só mandar um pedido de amizade em alguma rede social. Conversar Como pela tudo na internet é vida, muito você mais não tem essa fácil, né? habilidade, porque você não Mas treinou, tem gente que não sabe também. você não se expôs a situações onde você precisou conversar. Você tem medo de conversar com alguém e aí você não conversa. E aí, por não conversar com ninguém, você tem medo de conversar. É um ciclo vicioso. Eu tenho certeza que você tem dificuldade Cara, a maior parte das pessoas, elas têm medo de estar incomodando quando elas vão conversar com você. E aí elas acabam agindo como se fossem... Nossa, elas acabam sendo tão chata. na vida real, mas na rede social é uma coisa completamente diferente. Você manda emoji, manda figurinha, meme. Essas são coisas que conversam por você. É muito mais difícil você falar pra alguém o que você tá sentindo numa conversa real do que mandar uma figurinha, um gif de um cachorro tímido ou de uma maldita garotinha coreana. Eu tenho certeza também que você pode ter um amigo que você Eu adoro conversar mandando figurinha da Kuromi e do Dexter. consegue conversar, porque provavelmente você fez todo o processo com esse amigo. anime. Com as outras pessoas, não. Você já está confortável para falar com ele. Chega! Como você vai tomar coragem para falar com pessoas novas ao Pessoalmente não dá pra fazer isso. vivo? Simples. Você vai falar com pessoas novas ao vivo. Como tudo na vida, você fica melhor fazendo. O que eu fiz, eu falo isso sempre porque realmente funciona. A mesma coisa que eu fiz para perder o medo de falar com mulher. Todo dia puxa assunto com alguém que você não conhece na rua, ao vivaço, no ponto de ônibus, no mercado. Puxa assunto com o velho do mercado, fala que tá tudo caro. E aí quando ele culpa o político X, fala que na verdade a culpa é do político que ele gosta. Pronto, você vai ter assunto infinito aí com ele. Puxa assunto com aqueles vendedores chatos que falam pra caramba, esses são ótimos pra treinar. Você tem que dar pro seu cérebro a experiência, a oportunidade de analisar Nossa, a eu acho que eu não tenho energia social pra isso. linguagem corporal dos outros, analisar o rosto das pessoas numa conversa real. Ver as expressões no rosto de uma pessoa quando ela gosta de um assunto, quando ela não gosta, quando ela quer conversar, quando ela não quer conversar. Tem muito mais coisa para analisar Acho que eu sou todo oposto do que ele fala. Eu também.
bem. Numa conversa ao É por isso que eu assisto os vídeos do Natan, tô aqui anotando tudo. vivo do que tem numa telinha. Ele faz conteúdo pra homem, tá ligado? Mas eu me identifico tanto. Do que num emoji, numa figurinha de anime que seu amigo te manda. Você não vai aprender isso sem fazer. Puxa uma conversa dessas com um desconhecido, no mínimo 2 vezes por dia. No mês, você vai ter Quem não sai de casa. 60 novas experiências. Olha só que coisa maravilhosa. Converse com gente fora da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Conversa com gente desconhecida. Você quer um ambiente livre de julgamentos. Você pode começar esse desafio sem conseguir trocar 2 frases com uma pessoa, mas você vai ver que pouco a pouco você vai conseguir identificar quem quer conversar com você, quem não quer, qual assunto puxar. A maior Só parte pela das pessoas não quer, mano. linguagem corporal, conversar só por contigo. como a pessoa te olha, te responde. E o mais importante, você vai perder o medo de dar esse primeiro passo com qualquer pessoa. Eu sei que não é todo mundo que tem a coragem de dar um primeiro passo desses na vida real, ou tem a oportunidade. Às vezes você mora numa cidade pequena, por exemplo, ou numa cidade perigosa. Então, eu criei um Discord. Cara, e eu acho muito difícil fazer amizade aqui em Curitiba. nele existe Quando eu era adolescente, era mais fácil, mas hoje em dia eu literalmente não conheço ninguém Tem nesse salas lugar. para isso, salas onde só podem entrar 2 pessoas. Elas são feitas para você conversar. Entra lá, espera alguém entrar e conversa com essa pessoa. São Tem isso no pessoas canal que gostam dele, do mesmo do assunto que Discord? você, melhoria pessoal, treino, NoFap. É o pessoal que me assiste e, inclusive, todo dia, aleatoriamente, eu entro lá nessa sala com 2 pessoas para conversar com alguém. Então, se eu entrar e você estiver lá vou vendo, entrar você no pode ter a Discord chance dele. de falar comigo. Então, entra lá, eu vou colocar o link na descrição e já começa a treinar isso. Agora você já consegue dar o primeiro passo, mas o que fazer para não deixar a conversa morrer, para ter assunto? Uma coisa importante aqui, a outra pessoa tem que querer conversar com você. Até por isso, o desafio anterior é importante. Se alguém não quiser falar contigo, você pode puxar o assunto que for, a conversa não vai render. Mas se você identificar que ela está disposta, se ela quiser Nossa, conversar tem gente que é muito praga, né? com você, Você tenta conversar com ela e ela não responde, e ela não sabe conversar, ela não tem assunto. aí fica muito fácil. Ela não te pergunta nada, ela só fica tipo kkk. Ou ela só te responde, aí você tem que ficar tirando assunto tá ligado? Pra pessoa. Tudo que eu vou atenção. falar aqui vai ser tirado do livro Como Aqui na live eu faço isso, inclusive. Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou colocar o link na descrição também. É um ótimo livro, compre, eu recomendo muito. O melhor hack para você ter conteúdo infinito, sem ser muito interessante, sem ter muita história para contar, é fazer a pessoa falar dela mesma. Fazer a pessoa se sentir querida, fazer a pessoa se sentir lembrada, importante. Você pode fazer mais amigos em 2 meses, realmente se interessando pelas outras pessoas, do que você pode fazer em 2 anos, tentando fazer as pessoas se interessarem sabe por que isso- você. Quando você for Sabe que isso não funciona comigo, galera? Cara, eu sou muito fechada. Se uma pessoa vem conversar comigo e ela começa a perguntar demais sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu gosto, sobre... Cara, eu vou ficando irritada. Eu prefiro perguntar pra pessoa e deixar ela falar do que ficar respondendo. Meu Deus, eu odeio. Odeio. falar com alguém, sorria, faça a pessoa sentir que você tá feliz por falar com ela. Pergunta o nome Estranho, né, dela cara? e lembra. E tem até isso, né? Pessoas que preferem, tipo, escutar do que falar de si mesmas. Às vezes o melhor elogio é simplesmente você soltar o nome dela aleatoriamente numa conversa para mostrar que você se importa, que você lembra. Pergunte coisas, não coisas que você quer saber, mas coisas que a pessoa vai gostar de responder. Às vezes a pessoa literalmente estampa nela mesma o que ela gosta. Você não sabe quanto assunto eu já puxei falando de estampa de camiseta, Eu também prefiro ouvir. tatuagem, camiseta de anime, de banda, de série, ou de um acessório que a pessoa estava usando, cor do cabelo, qualquer coisa. Se a pessoa tiver um bom físico, elogia esse físico. Look at him! Pergunta quanto tempo a pessoa demorou para conseguir esse físico, o que ela fez, quais foram os desafios. A maioria Tem uma doutora que eu vou às vezes, que é a minha doutora do meu rosto, né? A minha dermatologista. Ela adora ficar fazendo perguntas sobre mim. E a primeira coisa que eu faço é trocar o assunto pra falar sobre filme, sobre série. das pessoas, talvez você pense isso, acha Perguntas sobre ela.
Cara, que de ódio, forma mano. incorreta que Tipo, ela não tá errada, né? Mas a gente sabe que ela tá tentando puxar assunto e fazer você falar de você ao invés de ficar falando dela. Mas aí eu mudo o assunto toda vez. a maioria das pessoas, talvez você pense isso, acha de forma incorreta que conversar bem é o quanto você fala. Não, Eu vou conversar fugindo aos bem é poucos das quanto você perguntas. sabe escutar. Escutar é a chave. Eu já saí com uma pessoa, não falei quase nada, só perguntei uma ou duas coisas. E sabe o que essa pessoa falou no final? Nossa, como é bom conversar com você. Quem falou foi ela. Eu só Cara, a maior parte das pessoas é obcecada por falar de si mesma. escutei, fiz ela se sentir Só não pode deixar a mulher, no caso, começar a falar de macho. Se você tá ali conversando com uma mina, ela começa a falar de macho pra você, corre. Aí não. importante, não fingindo, mas realmente dando importância. As melhores perguntas são as que têm a ver com emoções. Como você se sentiu quando você finalmente conquistou esse shape que você tem? E esse anime que tá aí na sua camiseta, Imagina tu por que caiu, você gosta bichinho. tanto dele? O que ele representa? Qual é um sonho seu que você nunca contou pra ninguém? O que você já se arrepende de ter feito? E o que você já se arrepende de não ter feito? Se a pessoa for tímida, mas ela quer conversar com você, ela é tímida, não consegue responder algo assim logo de cara, fica travada, conta uma história dessa sua, conta de um momento que você estava triste, conta de um momento que você conquistou alguma coisa, conta de um momento que você se arrependeu. Pode Pra uma pessoa se abrir com você, primeiro você tem que se abrir, tá ligado? ser, por exemplo, aquele momento que você estava fazendo dieta, mas aí comeu um pacote de biscoito, se arrependeu, Porque tem gente que parece que só faz entrevista de emprego com você, né, quando conta tá algo conversando. pessoal, mas não tanto. Não revela toda a sua vida, todos os seus segredos para um desconhecido. Faz o que você precisa para gerar uma conexão com a outra pessoa. Não precisa ser Peraí, deixa eu voltar. fazendo dieta, mas aí Calma. comeu um pacote de biscoito, se arrependeu. Conta algo pessoal, mas não tanto. Não revela toda a sua vida, todos os seus segredos para um desconhecido. Faz o que você precisa para gerar uma conexão com a outra pessoa. Não precisa ser algo extremamente pessoal. Aí, depois de contar a história, pergunta para ela: você já sentiu algo parecido? Algo desse jeito já aconteceu com você? Depois que ela ouviu uma história sua, a maioria das pessoas vai se sentir confortável, ela vai falar. Aulas, Aí tá? é a hora de estar presente, presta atenção na pessoa, olha nos olhos Anotado. dela, larga o seu celular. Você tem E aí, Léo? Leux já deu por 28 meses Uau, seguidos. 28 meses Boa. seguidos dando? Muito obrigada, viu? Deus abençoe, mano. Tamo que junto. escutar 80% do tempo. O restante é encorajamento, fazer perguntas para a pessoa continuar contando a história, mostrar que você está prestando atenção. Essa é a chave, o caminho para Tem também o outro, aquele que faz o monólogo do eu. Eu isso, eu aquilo. Cara, já tão, né? continuar contando. Tipo assim, você fala uma coisa pra pessoa, tipo, puxando assunto, e a pessoa responde, ai, mas eu tal coisa, mas eu não sei o quê, eu tal coisa. Nossa, velho, isso vai me dando nos nervos. A história, Me irrita. mostrar que você está prestando atenção. Essa é a Porque chave. não é como se fosse proibido falar isso, né? Mas a pessoa só falar isso é muito irritante, cara. O caminho para o coração de qualquer pessoa é feito de coisas que ela gosta. E a maioria continuar tá 80% do tempo. O restante é encorajamento, fazer perguntas para a pessoa continuar contando a história, mostrar que você está prestando atenção. Essa é a chave. O caminho para o coração de qualquer pessoa é feito de coisas que ela gosta. E a maioria das pessoas gosta muito dela mesma. Eu gosto muito de falar sobre comida. Então, faça elas falarem sobre isso. É o melhor assunto que tem. Agora, se você quer matar Nem uma sempre, gente. conversa, ainda mais uma que você está começando, o que você tem que Levem em consideração também as pessoas que não gostam de ficar falando de si. fazer? O que você provavelmente faz? Pergunta de sim ou não. Fala, cara, tá tudo bem? Aham. Pergunta muito ampla sobre nada. E aí, tudo bem? Tudo. Ah, beleza. Como foi o seu dia? Foi bom. O que tá pegando? Qual é a boa? Pô, mano, não sei. Pergunta sobre um fato. Pô, mano, o clima tá muito doido, né? Nunca vi você falar de comida nessa live, não lembro. Que isso, velho? Eu vi falando de comida. Você não sabia nem que a gente tava assistindo The Boys semanal aqui, então não vou levar em consideração o seu comentário.
Começando, o que você tem que fazer? O que você provavelmente faz? Pergunta de sim ou não. Fala, cara, tá tudo bem? Aham. Pergunta Eu muito odeio gente ampla assim. sobre nada. Ah, beleza, o que tá pegando? Qual é a boa? Pô, mano, não sei. Pergunta sobre um Parece que a fato. pessoa Pô, tem mano, cérebro de o vento, clima tá porra. muito doido, né? Hora chove, hora não chove. Pergunta sobre a pessoa, mas sobre um fato também. Mas e aí, mano, o que que você faz da vida? Sou repositor de supermercado. Tu gosta? Não muito. Olha só, todas essas Ah, mas tem perguntas gente que tem o cérebro de vento, gente. Não tem como. A pessoa não assiste um filme, não vê uma série, não joga um jogo, não estuda, não faz porra nenhuma, não lê um livro. A pessoa não sabe conversar sobre merda nenhuma. são broxantes. Só fica no TikTok rolando feed, vendo bosta. Se te perguntassem, você também ia sofrer para responder, para render um assunto aí. Pensa na conversa como se fosse um jogo de tênis. Você lança o assunto, a pergunta. Quanto mais tempo a bola ficar do outro lado, melhor para você. Se você já fizer uma que ela pergunta disse. e a bola voltar para o seu lado, o esforço tá todo em você de novo. Foca em deixar a bola com a outra pessoa. Foca em você não fazer esforço nenhum para a conversa fluir. Lembra, você não é o centro da atenção. A pessoa é. A pessoa que tem que te dar todo o material para fazer a conversa render. Resumindo, converse com o máximo de pessoas novas para você perder o medo de dar o primeiro passo. Depois, não faça perguntas broxantes de sim e não, de fato. Perguntas muito amplas que a pessoa consegue responder com uma palavra. Aham, sim, não, tudo bem. E aí você tem que fazer o esforço todo de novo. Tem muita gente assim no chat. Foca na pessoa, foca no que ela gosta, faz a pessoa se sentir Quem é esse cara? Por que ele fez esse vídeo pra falar de mim? Natan MBC. lembrada, Cite nomes? Você não, Gaua. Você sabe conversar legal. importante. Mas tem tanta gente assim no chat. Faz a pessoa gostar de conversar com você. E como você vai fazer isso? O Tem melhor gente que nem responde, mano. Tem gente que assiste a live quieto. Parece que eu tô aqui falando sozinha às vezes. jeito para fazer é fazer a pessoa falar dela mesma. Eu espero que isso tenha te ajudado, mas depois de ver esse vídeo, se você não sair na rua conversando com todo mundo, se você não comprar o Inclusive, quem quiser, pessoal do YouTube que quiser trocar uma ideia legal, pode colar aqui na live. A gente conversa muito. Conversamos muito. E aqui não tem discriminação, não. livro que eu recomendei, se você não entrar no Discord, se você não treinar, o vídeo não vai ter adiantado de nada. Conversar é igual andar de bicicleta, dirigir um carro. Você não aprende vendo vídeo, você aprende fazendo. Só que Mas não diferente vai de dirigir, essa é uma habilidade que é fundamental para sua vida. Você precisa dela para arrumar uma namorada, para fazer amigos, para arrumar um emprego, para ganhar mais dinheiro, para ser mais feliz. Quem não sabe se comunicar não consegue nada na vida. Realmente. Leva isso a sério. Quanto antes Depois que eu aprendi a me comunicar melhor, que foi fazendo live, eu consegui muita coisa na vida, gente. Recomendo. Recomendo vocês se aprimorarem. você aprender, você perder o medo, mais da sua vida você vai viver. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Gostei, Um beijo gostei. e até o próximo vídeo. Viu só, gente, como ver vídeo velho de 2 anos atrás pode ser interessante também? O pessoal do YouTube, lembra de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal, o link do vídeo tá na descrição. Vão lá e façam a mesma coisa no vídeo do Natan. Beleza? E lembrando, se vocês quiserem aprender a editar, pessoal, façam o curso do Fabuloso que tá ali na descrição. O link. Usem o meu cupom, tá? Até o próximo vídeo, gente.